Lagoa Santa tem se despontado como um verdadeiro polo multicultural no cenário turístico mineiro por inúmeras razões. Primeiro, por sua beleza paisagística, com suas grutas e a bela lagoa, que é a razão do nome da cidade. Segundo, pela riqueza e diversidade das expressões artísticas e culturais que compõem nosso patrimônio cultural, com suas festas, os saberes e fazeres do nosso povo. Terceiro, pela importância histórica e arqueológica que esta região representa não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Para nós, a edição deste documentário parte do princípio de que é preciso conhecer para preservar. Precisamos conhecer a nossa história, precisamos preservar a nossa memória. E é isso, quando você conhece, você é capaz de se apropriar. Se você se apropria, você cria vínculos, laços de pertencimento. E se você se sente, se você reconhece como parte dessa história, você vai valorizar e você vai preservar. No momento de crescimento vertiginoso do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, é preciso preservar a nossa história, é preciso recontar a nossa memória. E é por isso que nós estamos aqui. Conheça agora um pouco da história de Lagoa Santa, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Fica a 35 quilômetros de BH, em uma região calcária pertencente à bacia média do Rio das Velhas. A região de Lagoa Santa é formada por planaltos com relevos pouco acentuados, altitude média de 800 metros, pertencente ao grupo geológico da série Bambuí. Possui um clima agradável tropical, com temperatura média anual de 22 graus centígrados. Embora não seja unanimidade entre os historiadores, estima-se que o território de Lagoa Santa possua uma idade aproximada de 600 milhões de anos, inserido no período pré-cambriano superior. A história de Lagoa Santa teve início com a primeira ocupação da região, que aconteceu por volta de 12 mil anos atrás, muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Nesta época, segundo os historiadores, chegou à região a primeira leva da conhecida raça de nativos, os caçadores-coletores, que viviam em acampamentos sazonais e se alimentavam mais com as frutas do cerrado, pois eram abundantes nesta região, e desenvolveram as indústrias líticas, da cerâmica, além de terem praticado a arte rupestre. Mas a fundação da cidade somente ocorreu com as bandeiras paulistas, que percorreram regiões desconhecidas no interior do Brasil. Essas bandeiras, como eram conhecidas, foram expedições formadas por aventureiros, vindos da região dos Campos de Piratininga, hoje cidade de São Paulo. Padres e índios que tinham autorização do próprio rei de Portugal para explorar o território em busca de minas de metais preciosos. A bandeira de Fernão Dias Pais chegou a Minas Gerais em 1674, em busca da Terra das Esmeraldas e do famoso Sabarabuçu. Região, segundo lendas indígenas, estava repleta de metais preciosos. Fernão Dias encontrou a região das minas, mas as riquezas somente foram descobertas anos após a sua morte no Sumidouro, em 1681. Mas outros homens da bandeira de Fernão Dias continuaram a explorar a região. Garcia Rodrigues, filho de Fernão Dias, e Manuel de Borba Gato, genro do bandeirante, e o primeiro homem a encontrar ouro no leito do Rio das Velhas, representam importantes exemplos de exploração de descobertas pós-Fernão Dias. Com a divulgação da notícia de algumas descobertas, a região atraiu vários forasteiros em busca do enriquecimento rápido com a mineração.
Entre eles, Felipe Rodrigues, fundador de Lagoa Santa no ano de 1733. Não com esse nome, mas como Arraial Lagoa Grande e Lagoa das Congonhas do Sabarabuçu. Felipe Rodrigues, após tomar posse das terras, criou uma fazenda de engenho, iniciando assim a história do Arraial, que atualmente é a cidade de Lagoa Santa. Como surgiu o nome Lagoa Santa? Segundo historiadores, o próprio Felipe Rodrigues, fundador do Arraial, foi quem batizou o nome logo após ter se banhado nas águas da lagoa e ter percebido grande efeito curativo, com rápida cicatrização de suas feridas. Assim, não restou outra ideia a ele: a lagoa é santa. E não demorou muito para a notícia das águas milagrosas se espalhar, e em pouco tempo o pequeno arraial passou a receber peregrinos de todos os cantos em busca da cura milagrosa. A notícia chegou até mesmo em Portugal, e alguns portugueses chegaram a importar as águas curativas de Lagoa Santa. A notícia das curas e da água milagrosa de Lagoa Santa foi espalhando pelo mundo inteiro, e para cá vieram vários moradores à procura desse milagre e aqui se estabeleceram, formando então esse arraial. As nascentes das águas da Lagoa Santa, com sua perenidade, é ressaltada desde o século XVII, através dos relatos dos naturalistas viajantes. Sua profundidade gira em torno de 3 metros, sendo alimentada, além das nascentes, com maior fluxo por águas pluviais. Seu formato é triangular e, no período das cheias, seu vertedouro lança suas águas no Rio das Velhas, através do córrego do Bebedouro. Em 1749, o padre Frei Miranda, que havia obtido cura pelas águas da lagoa, após a visita do médico italiano Dr. Ciali, pediu ao bispo de Miranda, Dom Frei Manuel da Cruz, para construir uma capela em louvor a Nossa Senhora dos Remédios. Os bandeirantes se reuniram para dar um nome. Então, Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora Mãe da Saúde, deram várias opções, mas depois, com a chegada de outros, não, Nossa Senhora da Saúde fica um nome mais interessante que Nossa Senhora dos Remédios. Aliás, se você notar, a imagem da padroeira não é Nossa Senhora da Saúde, é Nossa Senhora dos Remédios. Em 19 de abril de 1749, a licença foi concedida e no dia 20 do mesmo mês foi rezada a primeira missa na cidade. Algum tempo depois, Frei Miranda, juntamente com os fiéis, solicitou permissão novamente ao bispo de Miranda para construírem uma capela definitiva em honra de Nossa Senhora da Saúde. Em 1750 foi chamado para vir ao arraial o ouvidor de Sabará, Manuel Nunes Velho, para demarcar os locais de arruamentos que seriam para banho, deixando designado o morador mais abastado do local, Coronel Faustino Pereira da Silva, para ser o executor de suas decisões. Em 1819, construía-se a primeira matriz em louvor a Nossa Senhora da Saúde. Mas somente em 1823 foi criada a freguesia de Lagoa Santa, ficando como capelas filiais a de Santana do Fidalgo e a de Nossa Senhora da Conceição. O Arraial de Lagoa Santa teve sua emancipação do município de Santa Luzia em 1938. E a partir dessa data, a cidade começou a se estruturar com crescimento econômico e com uma abertura para novas perspectivas. Um importante personagem da história de Lagoa Santa é Peter Lund, nascido em Copenhagen em 14 de junho de 1801. Peter Willem Lund chegou ao Brasil pela primeira vez em 1825, com apenas 24 anos de idade, em busca de ares mais puros para sua saúde debilitada, por sugestão de seu irmão e seu professor, que o convenceram a vir ao país. Além de buscar melhor a saúde, Lund queria aprimorar seus estudos sobre plantas e animais, e isso em sua primeira estadia no Brasil. Após passar 4 anos na Europa, Lund retorna ao Brasil e em uma noite na casa do cônsul austro-húngaro, Lund conheceu Riedel,
um cientista alemão que também estudava plantas brasileiras, e resolveu realizar uma expedição pelo Brasil, passando pelo interior de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, com o planejamento para o retorno ao Rio de Janeiro. Ocorre que durante a expedição eles tiveram tantos problemas que não chegaram ao interior de Goiás, mudando seu destino para até Curvelo, uma cidade que fica no interior de Minas. Lá, coincidentemente, conheceram outro dinamarquês, Peter Clausen, que mudaria completamente a vida de Lund. Clausen levou Lund para conhecer a Gruta de Maquiné. Ao lhe mostrar vários ossos de animais e as belezas naturais da gruta, despertou em Lund o profundo interesse em estudar aqueles ossos, que eram de animais pré-históricos. Após continuar em sua viagem, Lund e Riedel passaram por Lagoa Santa, Sabará e Caeté, e ao chegarem a Ouro Preto, Lund seguiu seu caminho de volta à Lagoa Santa, sem o amigo Riedel, continuando assim seus estudos. As riquezas da geologia, paleontologia e arqueologia fascinaram-no de tal forma que Lund se estabeleceu definitivamente na região. Lagoa Santa não só ficou famosa pelo fato de ser berço do homem primitivo, como também devido a seu cientista dinamarquês, Lund, que eternizou-a nos trabalhos paleontológicos e seus estudos que foram feitos aqui nessa cidade, onde ele viveu durante 49 anos. De volta à fazenda de Clausen, ele conheceu Andreas Brandt, um artista norueguês que trabalhava para Clausen em troca de moradia e comida. Brandt acompanhou Lund em suas pesquisas fazendo desenhos notáveis, documentando dessa forma impecável o seu trabalho. Lund começou a escavar inicialmente a Gruta de Maquiné, mas como desagradava muito Clausen, que queria somente contrabandear os fósseis para a Europa e não estudá-los, como se propunha Lund, iniciou uma série de discussões que forçaram Lund e Brandt a se mudarem definitivamente para o Arraial de Nossa Senhora da Saúde, de Lagoa Santa. Mesmo com várias dificuldades em seu trabalho, no período de 1835 a 1843, o naturalista dinamarquês e seu assistente e ilustrador, Peter Andreas Brandt, visitaram mais de 800 cavernas, identificando material paleontológico em pelo menos 70 delas. Em 6, eles também encontraram remanescentes esqueletais humanos. A partir desses achados, foram identificados mais de 100 gêneros e 149 espécies de animais, sendo 19 gêneros e 32 espécies extintas. Mas entre as inúmeras lapas, grutas e cavernas que foram exploradas por eles, nenhuma foi tão importante como a gruta localizada na base do maciço da Lagoa do Sumidouro. Na maior parte do tempo, essa gruta ficava alagada, tornando impossível qualquer tipo de exploração em seu interior. Mesmo assim, durante eventos de seca intensa que ocorrem a cada 30 anos, o nível freático fica tão baixo que é possível entrar nela. E em 1842 e 1843, durante um desses grandes períodos de seca, Lund e Brandt escavaram os depósitos subterrâneos da Gruta do Sumidouro. Lá, Lund fez a sua maior descoberta. Encontrou ossos humanos misturados a ossos de animais já extintos. Essa descoberta o fez indagar sobre que homens eram aqueles. Eles viveram com aqueles animais? Os homens eram mesmo tão antigos assim? Essas descobertas colocaram em dúvida as teorias que Lund acreditava, como a teoria de Cuvier, que os animais pré-históricos teriam sido extintos por alguma catástrofe há milhares de anos, e muito tempo depois teria surgido o homem. Isso afetou profundamente o pesquisador, pois colocava em xeque vários conceitos em que ele acreditava. Peter Lund já estava convencido que os primeiros americanos eram tão antigos que haviam convivido com grandes animais extintos.
Nessa gruta, além de fósseis humanos, Lund encontrou fósseis de tigre-dente de sabre, preguiça gigante, urso, tatu gigante, além de roedores. Vários lugares na região foram explorados por Lund, tendo realizado várias descobertas importantes, considerado o pai da paleontologia brasileira. Após vários anos de pesquisa, a saúde de Lund estava muito debilitada. E em 1845 escreveu uma carta ao rei da Dinamarca, Cristiano VIII, contando que estava enviando todos os fósseis encontrados na região, bem como os materiais que foram coletados durante o seu trabalho, devidamente enumerados e encaixotados. Ao todo, foram 12.000 peças, e ele pediu ao rei que as guardassem com muito cuidado, até que se tivesse um lugar apropriado para armazenar esse material aqui no Brasil. Devido a alguns empecilhos e principalmente por seu estado de saúde, Lund resolveu passar os últimos anos de sua vida em Lagoa Santa, terra que, segundo os historiadores, amou muito. Nesse período de sua vida, além de seu trabalho como pesquisador, Lund dava aulas de música para crianças da cidade, sem cobrar nada. E após comprar alguns instrumentos musicais, fundou a banda Santa Cecília, que se apresentava em praça pública e era regida pelo próprio pesquisador. O Dr. Lund, então, influenciou muito na educação musical da cidade, né? Doando instrumentos, dando aulas de música, incentivando o pessoal que interessava, né? Formando os primeiros músicos de Lagoa Santa. Lund se foi, mas a banda Santa Cecília continua até os dias de hoje. Como botânico, Lund estudou profundamente o cerrado, mas dividiu seus estudos nesta área com outro pesquisador, o Ormen, que passou algum tempo com Lund em Lagoa Santa e foi o precursor da nova ciência que é hoje conhecida por ecologia. Como era protestante, Lund temia que lhe negassem sepultura no cemitério católico da cidade. Por isso, comprou um terreno para ser enterrado, local que plantou um pequizeiro e realizava vários estudos. Na véspera da sua morte, chamou o coveiro e pediu para que abrisse a sua cova. E em seguida, pediu ao juiz da cidade que aguardasse seu falecimento e fizesse imediatamente a leitura de seu testamento. O enterro de Lund ficou marcado na história de Lagoa Santa, por ser um evento festivo, como queria o próprio pesquisador. Lund deixou as seguintes instruções para o seu funeral: 3 dias de festas, muita comida e bebida para o povo, ao som da banda Santa Cecília, e assim foi feito. Mas na última noite do funeral, os fogos de artifício acabaram. Sem outra alternativa, o povo acabou por sacrificar a biblioteca do pesquisador para confeccionar novos fogos. O cientista dinamarquês Peter Lund descobriu um grande acervo em relação ao povo de Lagoa Santa, à megafauna, e esse acervo se encontra no Museu de História Natural de Copenhague. O governo de Minas, juntamente com a Prefeitura de Lagoa Santa e o governo da Dinamarca, fizeram um acordo no sentido de repatriar esse acervo, que vai estar em exposição no receptivo turístico da Gruta da Lapinha. O receptivo vai significar uma projeção de Lagoa Santa em relação ao turismo nacional, em relação ao turismo científico internacional. Em 1983, aconteceu a criação do CAALI, que é o Centro de Arqueologia Annette Lamian-Perrer, que foi criado, ele foi idealizado pela doutora Marilda, que teve a oportunidade de conhecer a Madame Annette, e no novo momento, né, da administração pública de Lagoa Santa, em 83, no novo momento da política nacional, ela propôs essa ideia ao então prefeito da época para a criação desse núcleo de pesquisa, cujo nome deveria ser o da Madame Perrer. O CAALI, aqui em Lagoa Santa e para a região também, ele teve um papel fundamental, né, há mais de 2 décadas, no sentido da gente estar fazendo um trabalho de divulgação e salvaguarda de acervo
e também de sensibilização da comunidade da importância desse acervo, dessa riqueza arqueológica, paleontológica que tem aqui na região de Lagoa Santa. Eu fiquei preocupado logo quando eu cheguei em Lagoa Santa, a falta de história. Uma cidade que não tem história é igual um homem sem alma. Não tem como você... O que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, sendo que não tem um documentário nenhum? Eu acho que hoje a prefeitura está... A secretária de Turismo, de Cultura, está interessada para recuperar essa história perdida, essa coisa que jamais poderia perder. Assim, de Felipe Rodrigues a Peter Lund, as raízes de Lagoa Santa foram fincadas. E como disse o seu principal morador, o Dr. Lund, aqui é um bom lugar para se viver. Que mesmo com o avanço tecnológico do século XXI, Lagoa Santa continue sendo essa sempre bonita e simpática cidade, com um povo simples e acolhedor, mas que não se permite esquecer do passado, valorizar o presente e apostar no futuro. Lagoa Santa está inserida no Circuito das Grutas e não deixe de visitar os seus pontos turísticos, o Parque do Sumidouro, as igrejas históricas, o Museu do Castelinho, a Gruta da Lapinha e a Lagoa Central.